sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma live. Nessas últimas lives nós temos trabalhado a parte de dúvidas de natureza gramatical, as principais dificuldades que as pessoas encontram, sobretudo na hora de escrever. Muitas pessoas me pediram para falar acerca de dois assuntos, uso de vírgula e crase. Crase é um assunto recorrente, né? Sempre as pessoas têm dúvida no uso de crase. Vírgula também, só que às vezes a vírgula a pessoa até deixa passar, né? Acaba se virando sem ter muita preocupação com a vírgula. Aí as pessoas me perguntam, professor, eu vou usar vírgula e crase apenas conhecendo, no caso de vírgula, conhecendo análise sintática, no caso de crase, apenas sabendo regência? Claro que o fundamental é isso, né? Que você saiba análise sintática para saber aplicar adequadamente o sinal de vírgula, a pontuação como um todo, sobretudo o uso de vírgula. Você precisa ter conhecimento de regência, por conseguinte de análise sintática, para poder saber empregar adequadamente a crase. Mas a finalidade do nosso curso é tornar fácil o que poderia ser difícil, razão pela qual o slogan do nosso curso é Português Fácil Fácil. E eu não quero que seja apenas um slogan, eu quero que realmente seja uma forma fácil de explicar para você. Daí a razão pela qual nós vamos hoje trabalhar uma regra para o uso de crase, uma regra bem prática, objetiva, com o intuito de fazer com que você não incorra mais em erro e nem tenha dúvida na hora de usar a crase em determinada situação que eu vou apontar para vocês. E da mesma forma a vírgula, né? Todos vocês que estão nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, aqueles que ainda não se inscreveram, não se esqueçam de deixar a sua inscrição, fazer a sua inscrição, né? Tocar aí o sininho para acompanhar as nossas informações mediante o YouTube. Pois bem, vamos falar sobre crase, sobre vírgula, sobre concordância e sobre todas as dúvidas que vocês tiverem. Então aproveita, eu estou com dúvida de tal assunto, pode formular. Vamos começar falando sobre crase. Existem muitas regras para o uso de crase, mas nós já mostramos uma regra essencial, que é a substituição do termo feminino por um masculino equivalente. Mas hoje eu quero mostrar a vocês a crase com os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Quando que eu uso crase nessas situações? Certamente você já teve dúvida ao usar ou não a crase com aquele, aquela, aquilo, né? Aquele, aquilo, aquela. Quando que você usa crase nesses casos? Veja, crase é a ocorrência de dois As, é um fenômeno de fusão de dois As. Um A é obrigatoriamente a preposição. Obrigatoriamente um A é preposição. O outro A pode ser o artigo A, pode ser o demonstrativo A, ou então pode ser a própria letra A, porque começam as palavras aquele, aquela e aquilo. Então, nós temos dúvida nesses casos, por quê? Porque a pessoa fica procurando um substantivo feminino e nem sempre encontra esse substantivo feminino. Mas como que pode ocorrer crase, por exemplo, com aquele, se aquele é uma palavra masculina? Porque se houver preposição A e mais o outro A da palavra aquele, crase. Como você sabe se cabe crase ou não? Eu vou dar exemplos práticos aqui para que você possa entender melhor. Eu formulei algumas frases aqui, né? Vou colocá-las aqui só para me orientar, né? Colocar frases aqui para nós podermos mostrar para vocês como usar a crase em situações como essa. Veja só, eu digo assim, aquele menino não conheço. Num caso como este, se você não sabe a regência do verbo conhecer, um procedimento adequado, prático, direto, para saber se cabe crase ou não, é substituir, tirar a palavra aquele e deixar só o substantivo masculino, menino. Você vai dizer, o menino não conheço. Se você diz, o menino eu não conheço o menino, então é impossível a crase. Veja que não houve preposição. Você não diz não conheço ao menino. Você diz não conheço o menino não conheço. Então sem crase. Agora, se você disser assim, aquele menino, não restam opções. Se você disser aquele menino, não restam opções. Veja, neste caso aqui, o procedimento adequado
é você observar que cabe a preposição para. Se você colocar a palavra para junto com aquele, é cabível. Você diz assim, para aquele menino, veja que é possível você colocar a palavra para antes de aquele. Para aquele menino, não restam opções. Portanto, aquele menino, não restam opções, crase obrigatória. Veja, se você ainda tem dúvida, e como fica a questão da regência, professor? Você diz assim, não restam opções a aquele menino, ou seja, restam opções para aquele menino. Então, se você tirasse também, no caso, por exemplo, tirasse a palavra aquele, você diria ao menino, não restam opções, não restam opções ao menino. E uma coisa importante também, aproveitando aqui a concordância, não restam opções. Opções é o sujeito. Sujeito, plural, verbo no plural. Nós temos a mania de dizer não resta opções. Nós temos a mania de dizer não adianta essas discussões. Errado. Não adiantam essas discussões. Não restam opções. Faltam 20 minutos. Sujeito plural, verbo no plural, né? Mas a preocupação aqui é com a crase. Não sei se vocês compreenderam. Vejam que neste caso você diria ao menino não restam opções, ou então para aquele menino não restam opções. Portanto, crase obrigatória. Mas você não vai dizer ao menino não conheço. Você diz o menino eu não conheço o menino. Veja que neste caso o a é apenas a letra a da palavra aquele. No segundo caso, o a é preposição a mais o a da palavra aquele. Como é que você sabe que houve preposição a? Você pode substituir por para. Para aquele menino não restam opções. Deixe-me dar outro exemplo aqui. Eu digo assim, as pessoas costumavam falar mal de mim, mas eu nunca dei importância àquilo. As pessoas costumavam falar mal de mim, mas eu nunca dei importância àquilo. Veja que você pode dizer, nunca dei importância para aquilo. Veja que cabe a preposição para antes da palavra aquilo. Portanto, crase obrigatória. Eu nunca dei importância àquilo. Eu nunca dei importância para aquilo. Perceberam isso? Então, sempre que você tiver dúvida, use esse procedimento. Veja se cabe a palavra para. Coube, crase. Veja se cabe ao, antes da palavra masculina. Coube, crase, diante de aquele, aquela, aquilo. Eu digo assim, retornei àquele escritório. Retornei àquele escritório. Veja, vamos usar o procedimento do para. O verbo retornar não rege exatamente a preposição para, mas caberia. Retornei para aquele escritório. Então cabe. Além disso, veja que você diz retornei ao escritório. Veja que se você diz retornei ao escritório, então retornei àquele escritório com crase. Perceberam? Quem retorna, retorna a, mais o a da palavra aquele, crase. Então, perceberam isto? Para nós sabermos se cabe crase ou não, diante de aquele, aquela, aquilo, um procedimento prático é verificar se cabe a preposição para, coube, crase. Outro procedimento é ver se cabe ao, diante do masculino, coube, crase. Não coube ao, coube apenas o, não há crase. Deixe-me colocar mais uma frase aqui. Se eu disser assim, fiz alusão àquela secretária. Veja que você diz, fiz alusão àquela secretária, aqui não cabe a preposição para de jeito nenhum. Fiz alusão àquela secretária, mas é crase, é com crase. Por que é com crase? Porque neste caso é regência nominal, regência da palavra alusão. Você vai dizer, mas por favor, professor, regência nominal para mim não faz sentido nenhum. Então vamos mostrar para vocês de forma prática. Veja, primeiramente, secretária é um termo feminino. Substitua o termo secretária por um equivalente masculino, por exemplo, secretário. E verifique se cabe ao, tirando a palavra aquele. Você diz, fiz alusão ao secretário. Então, se eu fiz alusão ao secretário, eu fiz alusão à secretária com crase e fiz alusão àquela secretária com crase. Quem faz alusão a, mais o a da palavra aquela, crase. Então, é o procedimento prático para verificar se cabe crase ou não. Qual o procedimento? Substitua o termo feminino por um correlato masculino. Tire a palavra aquela.
o aquele, né? Se couber ao diante do masculino, crase diante do feminino. Então você pode usar o procedimento da preposição para, nem sempre é cabível a preposição para, mas a substituição por ao é infalível também. Deixe-me ver só mais uma frase aqui. Eu digo assim, cheguei àquele barco e vi aquela moça. Só mais esta frase aqui. Eu digo assim, cheguei àquele barco e vi aquela moça. Veja, eu cheguei àquele barco e vi aquela moça. Na primeira ocorrência, crase. Na segunda, não. Você vai dizer estranho, né? Com masculino, crase. Com feminino, não. Mas aqui não é questão de masculino e feminino. Questão de regência. Veja que quem chega, chega a. Preposição a, mais o a da palavra aquele crase. Houve dúvida? Use o procedimento prático. Substitua tire a palavra aquele e coloque ao. Veja, cheguei ao barco. Se eu cheguei ao barco, eu cheguei àquele barco com crase. Mas veja que eu digo, eu vi aquele rapaz. Veja que eu vi aquela moça, você vai dizer, eu vi o rapaz. Se eu vi o rapaz, eu vi a moça, vi aquela moça sem crase. O verbo ver é transitivo direto. Quem vê, vê alguém, vê algo. Mas quem chega, chega a. O verbo chegar pede a preposição a. Então eu cheguei àquele barco, crase. Eu cheguei ao barco. Mas eu vi aquela moça sem crase. Eu vi o rapaz. Perceberam isso? Vamos lá. Então vamos dar agora informações para vocês a respeito de vírgula. Veja só, existem, sem exagero algum, existem na língua portuguesa 10 regras para usar vírgula entre os termos da oração, dentro de uma mesma oração. E mais umas 4 ou 5 regras para usar vírgula no período composto. Como é que eu posso dar todas as regras de pontuação numa live como esta? Evidentemente que não. Então, em cada aula, nós estamos privilegiando uma regra, tornando-a cada vez mais prática. Na regra de hoje, de vírgula, eu vou falar sobre a questão do aposto. O aposto, sobretudo, aposto explicativo. Então, vou mostrar para vocês o uso de vírgula com aposto. Agora, cuidado, existem vários tipos de aposto, existem vários apostos na língua portuguesa. Existem basicamente 8 diferentes tipos de aposto. Aposto explicativo, aposto distributivo, aposto comparativo, aposto circunstancial, aposto da oração, aposto enumerativo, aposto resumidor e aposto de especificação. Então, basicamente, 8 diferentes tipos de aposto. Todos os apostos vêm isolados por vírgula? Não. Alguns apostos não aceitam pontuação alguma, outros apostos usam outros sinais de pontuação, por exemplo, o aposto enumerativo pede 2 pontos, e alguns apostos são empregados com vírgula, por exemplo, o aposto explicativo, que é o aposto muito comum, comuníssimo. Mas cuidado, você pode confundir aposto explicativo com aposto de especificação, ou aposto restritivo ou especificativo, tanto faz. Você vai dizer, meu Deus, esses nomes aí eu não vou lembrar nunca, mas eu vou dar prática. Aqui a finalidade é mostrar na prática como você deve proceder para pontuar as suas frases. Então veja, com relação ao aposto, por exemplo, deixe-me mostrar algumas frases que eu formulei aqui. Eu poderia colocar qualquer frase, tá? Eu só vou colocar algumas frases que eu já havia mais ou menos estabelecida aqui. Por exemplo, Pedrinho, filho do meu vizinho, é estudioso. Quando eu digo Pedrinho, filho do meu vizinho, é estudioso. Veja, filho do meu vizinho é um aposto explicativo. Como você sabe que filho do meu vizinho é um aposto explicativo? O aposto explicativo tem uma função antonomástica, repetitiva. O aposto explicativo repete um termo que já esteja identificado. Então, aqui, obrigatoriamente, vírgulas. Pedrinho, vírgula. Filho do meu vizinho, vírgula. É estudioso. Obrigatoriamente, aposto explicativo. Como você tem certeza absoluta de que é aposto explicativo? Primeiro, porque é um termo que repete o antecedente. A finalidade do aposto explicativo é repetir um termo antecedente. Segundo, se esse antecedente é nome próprio
não há por que você ter dúvida. Obrigatoriamente esse termo vai ser aposto explicativo. Então, filho do meu vizinho, aposto explicativo. Deixe-me ver uma outra frase aqui. Eu digo assim, gosto da doutora Luciana. Gosto da doutora Luciana, vírgula, pediatra do Gael. Quando eu digo assim, gosto da doutora Luciana, vírgula, pediatra do Gael. Veja que pediatra do Gael explica para as pessoas com quem eu estou falando quem é Luciana. Quem é Luciana? Pediatra do Gael. Então, pediatra do Gael é aposto explicativo. Por se tratar de um aposto explicativo, obrigatoriamente se isola por vírgula. Em geral, o aposto explicativo ocorre depois do termo a que ele se refere. Então, veja que filho do meu vizinho se refere a um termo antecedente. Pediatra do Gael se refere a um termo antecedente, Luciana. Mas pode ocorrer o contrário, de o aposto referir-se a um termo que venha depois dele. Igualmente, vem isolado por vírgula. Por exemplo, se eu disser assim, menina educada, eu digo assim, menina educada, vírgula, Manuela cumprimenta a todos. Veja que neste caso aqui, menina educada explica quem é Manuela. Quem é Manuela? Uma menina educada. Então isso aqui é aposto explicativo. Neste caso, o aposto explicativo refere-se a um termo que vem depois dele. Vem um termo que vem depois dele, um termo consequente dele. Portanto, é aposto explicativo também, obrigatoriamente isolado por vírgula, né? Eu tenho mania de deixar o pincel cair. Já me disseram até que eu faço isso propositalmente, né? Na verdade, não, mas eu tenho mania de deixar aí o pincel cair. Então, menina educada, vírgula, Manuela cumprimenta a todos. Quem é Manuela? Uma menina educada. Aposto explicativo obrigatoriamente se isola por vírgula. Não importa a posição em que se encontre. Se estiver intercalado entre vírgulas, se estiver fechando o período, vírgula, se estiver antecipado, vírgula. Agora, para ser aposto explicativo, tem que explicar o termo antecedente. Em geral, o antecedente, né, o referente. O que é explicar? É repetir esse termo por outras palavras. Agora, cuidado para não confundir o aposto explicativo com outro tipo de aposto. Vejam, com relação ao aposto, e quando que não é aposto explicativo? Deixe-me mostrar alguns exemplos. Se eu disser assim, o gerente do Banco do Brasil, João Silva, assinou o documento, por exemplo. Quando eu digo, o gerente do Banco do Brasil, João Silva, assinou o documento. Observe, João Silva é aposto, mas neste caso não é explicativo, é aposto de especificação, aposto especificativo, sem vírgula. Como eu sei que é aposto especificativo, não é aposto explicativo? Porque gerente do Banco do Brasil, não existe só um, há vários. Certamente há vários gerentes do Banco do Brasil. Então, João Silva é apenas um desses vários gerentes. Aposto de especificação sem vírgula. Agora, olhem a diferença. Se eu disser assim, o presidente do Banco do Brasil, presidente do Banco do Brasil, João Silva, estou supondo apenas, tá? Inventando os nomes aqui, assinou o documento. Veja que neste caso, presidente do Banco do Brasil só existe um. Então, João Silva é obrigatoriamente aposto explicativo. Por se tratar de um aposto explicativo, obrigatoriamente entre vírgulas. Perceberam a diferença? Ó, gerente do Banco do Brasil, existem vários, milhares. Então, João Silva é apenas um desses milhares gerentes do Banco do Brasil. Agora, presidente do Banco do Brasil, só existe um. Então, João Silva é aposto explicativo. Por se tratar de um aposto explicativo, obrigatoriamente entre vírgulas. Querem ver um outro caso? Se eu disser assim,
o ministro da Saúde, fulano de tal, recomendou este remédio. Veja, ministro da Saúde, na realidade brasileira, só existe um. Então, obrigatoriamente, esse fulano de tal é aposto explicativo. O ministro da Saúde, vírgula, fulano de tal, vírgula, recomendou a cloroquina. Então, fulano de tal, aposto explicativo. Agora, se eu disser assim, o ministro fulano de tal condenou o uso da cloroquina. Ministros existem vários, mais de 30. Esse fulano de tal é apenas um dos vários ministros. Aposto de especificação sem vírgulas. O explicativo com vírgula, o de especificação sem vírgula. Deixa eu ver aqui algum comentário. A língua portuguesa é muito rica e complexa. O senhor descomplica e facilita o entendimento. Carlos Ribeiro, opinião. Muito obrigado, né? Muito obrigado. A finalidade nossa aqui é essa, né? De procurar transformar o que seria difícil numa coisa fácil. Obrigado aí pelos elogios, né? Obrigado a vocês pela participação, sobretudo, né? Percebendo a diferença entre o aposto explicativo e aposto de especificação? Outros exemplos. Eu digo assim, o presidente da República, Jair Bolsonaro, inaugurou uma hidrelétrica no Maranhão. Presidente da República, só existe um. Então, Jair Bolsonaro, obrigatoriamente aposto explicativo, entre vírgulas. O presidente da República, vírgula, Jair Bolsonaro, vírgula, inaugurou uma hidrelétrica no Maranhão. Agora, se eu disser, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, tomou posse na Academia Brasileira de Letras. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é apenas um dos vários ex-presidentes. Então, isso é aposto de especificação sem vírgula. O aposto de especificação se refere a um termo comum, que haja vários. O aposto explicativo se refere a um termo único, que haja só um, com vírgulas o explicativo, quando se refere a um termo único, sem vírgulas de especificação, quando se refere a um termo em que haja vários. Compreenderam isso? Vamos supor, eu digo assim, o diretor do Detran condenou o uso do cinto de segurança por crianças. Diretor do Detran. Detran só tem um diretor? Não, que eu saiba, há vários. Então, o diretor do Detran, fulano de tal, condenou o uso do cinto de segurança em crianças. Nesse caso, fulano de tal é aposto de especificação, sem vírgula. Agora, diretor-geral do Detran, só existe um. Então, o diretor-geral do Detran, vírgula, fulano de tal, vírgula, condenou o uso de cinto de segurança em crianças menores. Nesse caso, aposto explicativo com vírgula. Perceberam isso? Eu digo, o professor Filemon, mesmo que eu diga, o professor de língua portuguesa, Filemon, disse que esse assunto é complexo. Professores de língua portuguesa existem milhões. Agora, o proprietário do curso, o professor Filemon, Filemon Félix Moraes, aí Filemon Félix Moraes é o único proprietário do curso, professor Filemon. Então, nesse caso, obrigatoriamente, entre vírgulas, aposto explicativo. Compreenderam? Usando sempre aquela técnica do duas vezes mais. Quem ensina o que aprende, aprende duplamente, né? Isso é um procedimento que você também pode adotar em qualquer situação. Quer aprender melhor um assunto? Ensine-o. Se você ensiná-lo, você aprende duplamente, né? Pode ter certeza disso. Veja só, se eu disser assim, Nadir venera Alice, coordenadora do Senacult, Centro Nacional de Cultura. Isso aqui é uma frase de um conto da grande escritora, deixa eu ver o nome dela, né? Eu sou apaixonado por essa escritora, né? Deixa eu ver o nome dela. O nome não é difícil, não, né? Deu um branco aqui, mas depois eu me lembro o nome dela. Veja só, ela escreve um conto chamado que fala sobre uma determinada pessoa que não tinha vida própria, vivia em função de outra pessoa, né? Helena Parente é o nome da autora, né? Helena Parente, num livro chamado 100 Mentiras de Verdade,
tem esse conto chamado Alice. Então ele diz assim: Nadir venera Alice, coordenadora do Senacult, Centro Nacional de Cultura. Primeiro, ela explica para nós quem é Alice. Quem é Alice? Coordenadora do Senacult. Então, coordenadora do Senacult é aposto explicativo, explicando para nós quem é Alice. Quem é Alice? Coordenadora do Senacult. Então, obrigatoriamente a vírgula, para explicar para nós, né, quem é essa Alice. Quem é Alice? Coordenadora do Senacult. Mas aí ela resolve explicar para nós o que é Senacult. Senacult é o Centro Nacional de Cultura. Então, Centro Nacional de Cultura é outro aposto explicativo. Por se tratar de um aposto explicativo, de igual modo vem isolado por vírgula. Então veja, a pergunta que me foi feita foi: existe possibilidade de mais de um aposto referindo-se explicativo numa mesma frase? Sim, é o caso aqui. Quem é Alice? Coordenadora do Senacult. O que é o Senacult, Centro Nacional de Cultura? Vamos supor que eu resolvo explicar o que é esse Centro Nacional de Cultura. Se eu disser assim: Nadir venera Alice, vírgula, coordenadora do Senacult, vírgula, Centro Nacional de Cultura, vírgula, órgão responsável pela música no Brasil. Então, órgão responsável pela música no Brasil explica o que é o Centro Nacional de Cultura. São vários apostos explicativos. Existem muitos exemplos. Querem ver um exemplo bem claro que você certamente já usou várias vezes? Quando você vai fazer um requerimento. Já percebeu o que é um requerimento? Requerimento é um documento em que você fala de si para você conseguir um objetivo. Por exemplo, você estuda na UNB, aí você precisa trancar sua matrícula, aí você faz um requerimento para o reitor da UNB, dizendo quem é você, o que você faz, qual o curso que você frequenta, tudo isso é aposto explicativo. Por exemplo, Filemon Félix de Moraes, vírgula, brasileiro, vírgula, casado, vírgula, tricolor, vírgula, estudante do curso de Direito, vírgula. Todas essas informações que você presta sobre si são apostos explicativos. Todos os apostos explicativos vêm isolados por vírgula. Eu tenho um bom exemplo aqui também, né? Não sei se eu vou me lembrar desse exemplo, porque o meu livro está aqui, mas não vou abri-lo, né? É um exemplo muito gostoso até de falar, é um exemplo de Vinícius de Moraes, né? Em que ele declama uma canção, ele canta a canção e declama um trecho, né? Fala algumas coisas, ele complementa a canção falando algumas coisas. Então ele diz assim: eu, vírgula, por exemplo, vírgula, Vinícius de Moraes, vírgula, poeta e diplomata, vírgula, o branco mais preto do Brasil, vírgula, descendente da linha direta de Xangô, vírgula. Então ele vai colocando uma série de informações sobre si, são apostos explicativos. Eu, vírgula, por exemplo, é uma expressão exemplificativa. Vinícius de Moraes, vírgula. Quem sou eu? Vinícius de Moraes, vírgula. Quem sou eu? Poeta e diplomata, vírgula. Quem sou eu? O branco mais preto do Brasil, vírgula. Quem sou eu? Descendente da linha direta de Xangô. São apostos explicativos, sempre isolados por vírgula. Todo aposto explicativo se isola por vírgula. O que é aposto explicativo? Termo que repete o antecedente por outras palavras. Sempre que você fala de si, sempre que você dá características de si, essas características são apostos explicativos, obrigatoriamente isolados por vírgula. O problema é não confundir o aposto explicativo com o de especificação. O de especificação sem vírgulas. Qual circunstância um hífen substitui uma vírgula? Não é possível. Qual a diferença entre o hífen e o travessão? Agora sim, o travessão sim substitui vírgula, o hífen não. Qual é a diferença entre hífen e travessão? Veja só. Primeiro, hífen é uma notação léxica. O que é uma notação léxica? Um dos sinais auxiliares da língua portuguesa. Assim como hífen, o tio, a cedilha, são notações léxicas. Por exemplo, meio-dia. Meio-dia é uma palavra composta, grafada com hífen. Hífen é um traço unitivo, pequeno e suspenso. Não fica na base da letra, é suspenso. Travessão é um sinal de pontuação. O travessão, primeiro, ele é longo e ele é embaixo.
Os processadores de texto não fazem um travessão na base, na linha, fazem ligeiramente suspenso, mas de qualquer maneira é diferente do hífen. Querem ver? Por exemplo, quando eu digo assim, Nadir, vírgula, coordenadora do Senacult, Nadir, vírgula, coordenadora do Senacult, venera Alice. Veja que neste caso, coordenadora do Senacult é aposto explicativo, explicando quem é Nadir. Quem é Nadir? Coordenadora do Senacult. Então fica entre vírgulas. Eu não quero usar vírgulas. Que outra opção eu tenho? Eu posso usar parênteses e posso usar travessão. Então, neste caso, duplo travessão, substituindo dupla vírgula. Então eu digo, coloco aqui, Nadir, travessão. Coordenadora do Senacult, travessão. Venera Alice. Travessão é um traço mais longo e é embaixo. O hífen é um traço curto e é uma notação léxica em cima. O travessão não é notação léxica, é um sinal de pontuação. Notações léxicas são sinais auxiliares que ajudam na pronúncia de algumas palavras. É o caso do hífen, o tio, a cedilha, o apóstrofo. Então, duplo travessão equivale a dupla vírgula. Você pode usar duas vírgulas ou dois travessões, tanto faz, certo? Então, nesse caso, sim, aí você pode substituir vírgula por travessão, mas não por hífen. Hífen não pode ser usado no lugar de vírgula em hipótese alguma. O hífen é usado quando? O hífen é uma notação léxica que se emprega na composição de palavras, palavras compostas, como é o caso de meio-dia. No caso de derivação prefixal, no caso de prefixos, por exemplo, super-herói é um prefixo, né, também com hífen, e também na divisão silábica, na translineação, passagem de uma linha para outra. Por exemplo, você está escrevendo a palavra passatempo, aí não coube tudo numa linha, você usa o hífen e passa para outra linha, passatempo, e assim por diante. O hífen também é empregado na ênclise e na mesóclise, né, na colocação pronominal. Por exemplo, guardar-lhe. Veja que em guardar-lhe você usa o hífen. Também na mesóclise, neste caso aqui é ênclise, né, mas na mesóclise. Por exemplo, entregar-te-ei. Entregar-te-ei, nós usamos o hífen, duplamente o hífen na mesóclise. Mas hífen é um traço curto e suspenso no meio da palavra, da letra. Travessão é um traço longo e é embaixo, na base da letra. Os processadores de texto, repito, não fazem o travessão exatamente na base, fazem ligeiramente suspenso, mas é diferente do hífen. Veja só, um procedimento prático que agora não tem nada a ver diretamente com português, não deixa de ter, né? Mas não é exatamente de português, é uma informação técnica para você. Quando você está trabalhando no Word, ou em qualquer processador de texto, por exemplo, eu uso InDesign, que é o programa que eu uso para fazer os meus livros, né? Uso InDesign, uso o PageMaker, né? O PageMaker já é um programa mais antigo, né? Eu uso Word, uso muito Word, né? Em qualquer situação. Uso às vezes o Corel. O Corel não é um processador de texto, mas às vezes também funciona como processador de texto. Uso outro programa que eu estou usando agora para fazer algumas informações, alguns cartazes. Nesse caso, para você usar travessão, você usa o seguinte procedimento. Você digita no teclado numérico, primeiro, você aperta aquela tecla do lado esquerdo do teclado, Alt. Aperta a tecla Alt e digita este código aqui no teclado numérico, 0151. Aí você tem travessão. Experimente fazer isso. Faça um teste aí. Qualquer computador que você esteja usando, quer usar travessão, aperte aquela tecla que fica Alt, né, aquela que fica lá do lado esquerdo, lá embaixo, lado inferior esquerdo, e digite no teclado numérico 0151. Aí você tem o travessão. Você vai ver que é bem diferente do hífen. É uma dica que eu estou dando aí para você, né? Caso você ainda esteja confundindo travessão com hífen. Manuscrito não tem como errar, né? É só escrever mais longo e é embaixo, o travessão. O hífen mais curto em cima. Texto impresso, use esse código, Alt 0151. Os processadores de texto entendem como travessão usando este código, aí sim, fica aquele travessão alongado. As pessoas, em geral, na hora que estão digitando, colocam apenas o hífen e dão espaço, aí o hífen se alonga um pouquinho mais. Não é travessão.
Travessão é muito diferente, tá? Deixa eu me mostrar aqui. Será que eu consigo mostrar na câmera? Será que é possível? Eu vou mostrar aqui um caso da diferença entre o hífen. Eu aproximo? Como é que eu procedo? Eu aproximo, né? Para mostrar a diferença entre o hífen. É possível isso? Eu mostro para você aí. Deixo bem aberto, tá? Deixa eu me mostrar aqui um exemplo de travessão e de um hífen. Olhem só. Deixa eu ver se tem algum hífen aqui. Travessão já achei. Deixa eu ver se há algum hífen. Que como eu não selecionei previamente, eu sei onde é que tem. Aqui nós temos aqui, oração interferente. Oração intercalada, interferente. Deixa eu me ver aqui. Só para mostrar a diferença entre o hífen e o travessão. Aqui. Olhem só. Quando está bem assim. Veja, está certo? Dá para ver? A frase é assim, só para eu lembrar qual a frase, né? A frase está bem no meio aí, oração intercalada interferente, quero aprender suas técnicas. Veja que o travessão, quero aprender suas técnicas. Dá para ver? Aí, na sequência vem assim, disse o recém-chegado com hífen. Viram a diferença entre o travessão, eu usei duplo travessão aí e usei o hífen recém-chegado. Viram a diferença? Esse travessão você obtém com esse código aqui, apertando a tecla Alt e digitando o código 0151. Está certo? Quero agradecer de coração a presença de vocês, né? Para mim é motivo de grande orgulho tê-los conosco sempre. Eu sempre gosto de dizer isso, que quando eu faço a live, eu abro o meu coração, mais do que a minha biblioteca para chegar até vocês, eu abro o meu coração com a participação aqui dos meus filhos, né, que são os meus assistentes, pessoas que são muito competentes, que nos ajudam bastante, que fazem com que essa live se torne realidade. Então eu quero de público agradecer aos meus filhos aí pela participação, pelo trabalho que despendem, né, nessa live, em todas as lives. Muito obrigado, que Deus esteja no lar de todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem conosco de coração.